Tá. Ah, verdade. Uma amiga minha me falou isso mesmo. São espaços não escolares. Então, assim, ele no formato online, todas as Não perguntas, dá né? pra você pegar muito prática, porque quando você tá estagiando, você vê muita coisa. Sim, Né? sim. Tô falando porque quando eu fiz magistério, que eu estagiei, eu comecei o estágio e já comecei trabalhando. Então, assim, você pega muita coisa. Você Muito. apanha, mas é bom. Ai, apanha muito, né? Porque, tipo assim, por exemplo, quando eu comecei a fazer o estágio, eu peguei a turminha de dois, 1 ano, 2 anos. Tanto é que uma das filhas acho que é Catherine, que é, acho que tá no grupo com a gente. Ela estudou Karen, comigo. Karen, Karen, isso. Aí ela estudou comigo, na época que eu tava estagiando ainda. é. Mas assim, gente, a minha alegria quando eu estava como coordenadora era chegar um estagiário. Gente, me ajudava tanto que vocês não têm noção. Eu não explorava, mas ajudava muito. Ah, fala sério, padre. Você explorava. Tô brincando. Não, não, eu sou. Tô brincando. Ah, eu vou ser sincera, onde eu trabalhei, explorava. Não, Nossa, eu eu não assim. ia, eu não dormia à noite, já É pensando como que eu ia fazer mesmo? no outro dia. Oi? Sério isso, Fran? Eu tô te falando, eu comecei estagiando e assumi um ator. Que isso? Aí, por isso eu tô te falando, muita coisa a gente aprende assim, na raça mesmo. É. Plano de Nossa, aula, gente. surtei pra fazer plano de aula, mas consegui, venci. Hoje tem 6 anos que eu tô indo em educação infantil. Nossa, eu não. Eu sempre. Eu deixava. é, Quando faltava professor, porque sempre, né, falta muito. E já tinha um Aham. tempo que o estagiário estava ali com a gente, aí eu deixava ele na turma sozinho. Eu fiquei 3 dias com uma pessoa me ensinando a rotina. Depois é seu 3 dias? só. Meu Aham. Deus, não. Mas deu certo. Sim, Surtei na época, fiquei doida, era estudar, era fazer plano de aula, era dar conta de menino. Assim, era tudo muito novo para mim. Eu não tive sim, tempo de observar. Eu já cheguei trabalhando mesmo, sabe? sim. Aí os Não, primeiros não. dias foi assustador, eu fiquei assustada. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu vou conseguir? Aí é projeto, é feira, é festa junina, é final de ano, é bilhete de Meu paz, Deus. é agenda. Aí você fica assim, meu Deus, vou dar conta. Aí deu, É. mais ou menos isso. Mas foi bom. A gente aprende, né? Acaba que você aprende a ter um pouco mais de autonomia. Não estou dizendo que os estagiários não têm, Sim. mas quando você assume. Mesmo que às vezes no início você erra um pouco, porque você está aprendendo, né? Aham. Mas ali você já amadurece muito. Não, é verdade. A gente acaba criando mais responsabilidade. Sim, sim, Não, mas sim. é um bom ruim, né? É um ruim bom, quer dizer. Justamente, É um justamente. ruim bom. Mas eu, assim, Fran, quando Fran, não, né, meninas? A minha primeira experiência numa escola foi como estagiária. Uhum. Então, eu peguei uma turminha de 3 anos e foi numa escola particular de grande porte e tal. E eu falo que a minha base hoje eu aprendi nessa escola com aquela professora, porque ela me Entendi. recebeu tão bem e ela me ensinou tanta coisa Entendi. que, né, quando eu tenho a oportunidade de receber um estagiário, eu tento fazer com aquele momento seja agradável para ele também, né? Verdade. Porque eu já vi pessoas tratando estagiários, sabe? Como se, Sim. né, fosse ninguém. E eu acho que é pelo contrário. Eu acho que é Não. ali, igual você, né? Você falou que queria desistir, Nossa, né? Então, sim. eu penso diferente. Eu tento fazer de tudo com que
a pessoa goste, né, daquele momento. Depois, com certeza, ela vai querer desistir. Mas a gente só pensa, né? A gente não larga o Mas, osso. tipo assim, em questão de acolhimento também, eu fui muito bem acolhida, sabe? E até me sinto lisonjeada porque eles acreditaram em mim, mesmo eu estando começando, entendeu? Sim. Só não foi bom quando eu saí, que a gente teve umas desavenças bobas, mas depois deu tudo certo. Mas assim, foi bom, as meninas que trabalhavam lá super me ajudou, sabe? Uhum. Me deu um norte, tanto é que hoje somos amigas até hoje. Não era uma escola grande, era uma escola pequena, né? Agora ela tá crescendo, né? Uhum. Mas assim, no início é um pouco difícil. Nossa, É, sabe? Porque isso é assim, complicado mesmo. eu não tinha essa noção de plano de aula, essas coisas todas, sabe? E hoje eu sei que cada escola tem um jeito de fazer plano de aula. Sim. Aí, meu Deus, você aprende de um jeito e depois tem que aprender de novo. Porque não é a mesma coisa, Não, não é. entendeu? Então, Cada assim, escola é um agora jeito. mesmo eu tô me reinventando, porque é diferente. Você tem Sim. que fazer um plano pensando nos pais em casa, É. entendeu? É Mas bem é complicado. verdade. É, É verdade. Mas eu vivi, assim, os meus estágios eu tive muita sorte, né? Que eu sempre encontrei pessoas que me ajudou e tal. é bom, né? É muito. E eu fiz também estágios na escola também que eu estudei. Eu fiz meu fundamental todo lá. Ah, Então, que assim, bacana. e praticamente até hoje são os mesmos professores. Mudaram, né, alguns. Mas Aham, assim, eu e minhas duas irmãs, né, estudamos nessa escola. Então acaba que os professores que foram, né, deram aula para ela, depois deram para mim. Aí acaba aham. que, né, a gente cria um laço, né? A gente cria Sim, laços. sim. Aí quando eu cheguei, sabe, virou festa. Aí os professores olhavam para os novatos, né, e falavam, ó, essa daqui já foi minha aluna. Aí é uma satisfação, né, que a gente tem. Sim, é muito, muito É, mesmo. nossa, eu fui muito bem recebida. Chegar, Mas tipo, no tem uma, mesmo patamar que fala, né? Não sei, sim, não sei se é essa palavra, mas é gratificante mesmo. mas porque assim, a forma que eles falavam, sabe? Tipo assim, era minha aluna, agora tipo vai ser minha colega de trabalho. Gente, isso mesmo. Bacana mesmo. Aí na hora do recreio, eles me chamavam para ir para a sala dos professores. Não, foi Ó, que legal. muito bacana mesmo. Mas teve uma escola que eu trabalhei, eu já estava trabalhando. Eu fiquei nessa escola porque já tinha um tempo que eu estava desempregada e eu estava precisando muito trabalhar. Mas foi assim a pior experiência da minha vida. Era uma turma que eu nunca tinha trabalhado, né? Que era pré-escola e era uma escola particular. E eles simplesmente me jogaram na sala, não me falaram a rotina da turma, da escola. Eu não sabia sobre os livros didáticos, os É. projetos que eles estavam trabalhando, eu não sabia nada, sabe? Eu chorava todo dia que eu chegava em casa. Dá Eu um chorava desespero. muito. É, É um pouco desesperador. sim, e as pessoas lá não tinham nem um pouco de empatia, e isso me incomoda muito, sabe? Eu passar Eu, perto de alguém, dar um boa tarde, não me responder, nossa, não fala eu não. acho que o meu céu fecha, sabe? Parece que você está fazendo alguma coisa de errado. Sim, sim. A sensação que dá é essa. Então, assim, acolhimento zero, né, por alguns, né, funcionários da Sim, escola, mas eu sim. também tive outros que me ajudou demais, Sim, mas eu tive que aprender na raça. eu entendo. Tive que aprender na Sim. raça. E uma coisa, assim, que eu acho que nós estávamos até conversando sobre isso, alguns encontros passados, sobre essa questão de chamar atenção, na frente, né, de outras pessoas e tal. Sim, Logo, sim. logo que eu entrei na escola,
era duas turmas, né, de primeiro período, só que elas estavam muito cheias. Aí eles fizeram uma terceira, né? Pegou um pouquinho de cada turma e fez uma terceira. Mas só que os professores que escolheram, então eles pegaram, né, aqueles mais santos e mandaram para mim. E assim, eu ficava louca. E na hora do recreio, né, eu ainda não conhecia como que os meninos faziam. Os meninos saíam correndo, gritando. Se eles fizeram aquilo comigo no primeiro dia, é porque eles já estavam acostumados a fazer. Com certeza. Eu ainda estava me habituando a tudo aquilo ali. Você falou que é pré, né? Sim. Então já deve ter vindo desde do creche. Sim. Porque aí não tem rotina, acaba. Não. E a Se maioria pegar uma que não tem rotina, te descontrola todinho. Exatamente. E a maioria já estudava lá desde, né, dos 2 anos. Então, assim, aí a diretora chegou perto de mim, na frente de todo mundo, e falou assim: se você não der conta deles agora, depois você também não vai dar mais, não. Gente, meu mundo acabou naquela hora que ela falou aquilo. Sabe o tom que ela usou? Você nem respondeu? Nossa, eu fiquei sem ação. É difícil. Na frente de outros funcionários, de outros professores, eu tinha acabado de chegar na escola, sabe? Então, assim, nem meu trabalho ela não conhecia. Nem a sua pessoa, tipo assim, né? Não, Não tinha nem como ela te falar nada ainda. não, Ela tinha nada. que observar primeiro. Sim. Aí, nossa, o meu mundo acabou. Aí que eu chorava mais ainda quando eu chegava em casa. Aí eu só falava assim, pode ficar tranquila, é meu primeiro dia. Daqui 2 semanas você volta e nós conversamos. E foi isso que aconteceu. Pois é. Porque eu sou assim, eu sou muito, não posso dizer rígida, né, quando eu estou em sala, mas tem os momentos, né? Lógico. O momento de brincar, eu sou super palhaça. Se precisar, eu rolo no chão. Mas o momento quando de ficar em silêncio, tem o mesmo pensamento. sim. O momento de ficar em silêncio, o momento de ficar sentado em sentado. Gente, minha turma de 2 anos, sabe? Meus alunos ficavam todos sentados bonitinhos, levantava, arrumava a cadeira, porque eu acho que isso é muito importante, sabe? Com certeza, com certeza. Então, é aí que, tipo assim, vai chegar lá no pré e não vai passar, tipo assim, não vai fazer com a professora igual fizeram com você. sim. Entendeu? Então a criança ela tem que ter rotina desde 1 aninho até a vida toda, né? Exatamente. Tipo assim, de escolar. Se não tiver, acontece com outros o que aconteceu com você. Entendeu? Aí mas, tipo depois, né, que eu já estava acostumando ali com a turma e tal, eles foram acostumando com o meu jeito também, eu consegui colocar a turma, né, do meu modo de trabalhar. Sim. Aí eles já, na hora do recreio, já ficavam todos sentadinhos lanchando, tudo bonitinho, sabe? Aí depois a diretora chegou para mim e falou assim: você deu um jeito nesses meninos, né? Mas só o quê? Ela falou baixinho, não tinha ninguém perto, eu fiquei com raiva. Isso aí, para chamar a atenção, todo mundo chama, mas para reconhecer, né? Exatamente. Aí deu vontade de falar assim: espera aí que eu vou chamar o outro pessoal que estava presente aqui também, sabe? Por favor. Então, assim, sempre, né, acontece essas coisas com a gente, mas depois a gente mostra, né, o nosso trabalho e tal. Verdade. Mas nossa, é cada uma que, meu Deus. Então, olha, a Bruna, a Carol e a Roseli não é para ficar assustada. No começo fica, né, Patrícia? Não tem como. Não tem como. Porque assim, Carol, da mesma forma que tem pessoas que não nos acolhem, tem outras que nos acolhem de forma maravilhosa. Sim, verdade. A gente vai se assim, com essas duas situações, né, Flávia? Sim.
Então a gente não pode também ficar falando, né, só o ruim, não. Né? Sim. Tem, né? Com certeza. Motivos bons aí. Eu tô assim, tô muito ansiosa. Se Deus quiser, eu vou conseguir fazer o estágio sem ser online, né? Porque, nossa, eu tô desde quando começou o ano já, sabe, pensando, porque eu vejo sempre, eu olho as matérias aqui no portal, eu já vi que esse ano já era o estágio, eu tô assim, nossa, Deus abençoar, eu vou arrumar um estágio logo antes de agosto, para fazer presencial, para não precisar fazer online. Não, vocês vão aprender muito, muito nesse estágio. Sim. Porque assim, acaba que o online fica mais a teoria, né? Você não vai poder vivenciar, né? Isso, é bem teoria. E quando a gente chega na prática, a gente vê que algumas coisas são bem diferentes. Porque o convívio com a criança, você saber lidar, é totalmente diferente do que era na teoria, né? Sim. A teoria, às vezes, é muito bonita. Só a palavra. Na prática, a gente está descabelada, suada, mas é bom. Com sede, com vontade de ir no banheiro. Com fome. Nossa, nem fala. É tipo isso. Mas é bom. Ai. É assim mesmo. Aí, quando Muito... quando os alunos lancham na sala, aí você vai lá e pega um biscoitinho só para tapear o estômago. Ai. Mas faz parte, as experiências são ótimas. Então, Mas e você vê a evolução da criança também, assim, gente, é muito bom. fantástico. É fantástico, sabe? Chegar no final do ano é emoção, porque você fala assim, poxa, tava ali, sabe? Sim. É muito bom. Nossa, quando os gostoso. pais reconhecem, sabe? Sim. Quando você passa na rua e a criança te vê e já fica doida para te abraçar e quer te afran, e quer, tipo assim, né? Nossa, é muito gostoso, sabe? Você ser lembrado, você ser reconhecido. Muito. Nossa, E às vezes, né, igual a Carol tá falando, né, que fica ansiosa e tal, a gente fica mesmo, porque é normal, a gente fica com medo, a gente acha que não vai dar conta, mas igual, né, nessa escola mesmo, que foi a primeira vez que eu peguei a pré-escola, falava, gente, como que eu vou fazer? Eu nunca, né, vamos dizer, iniciei, né, a alfabetização. E na escola particular é diferente, né, de uma escola pública. Você tem que alfabetizar. Eu falava, gente, eu não vou dar conta. E assim, eu fico muito orgulhosa de mim mesmo, sabe? Saber que eu dei conta. verdade. E eu tenho, né, amizade com alguns pais até hoje daquela época e que, né, sempre no dia do professor me manda mensagem, me agradece. Aí, no ano passado, gente, olha só aí, coisas que a gente nem lembra, porque eu não lembro disso. Aí a mãe dessa aluna estava falando comigo que a Sofia não esquece e fala para todo mundo que ela aprendeu a escrever o nome do pai dela com você. Que gracinha. E ela me mandou foto, porque lá a gente tirava muita foto, né? Mandava para os pais e tal. Ela na mesa com massinha, que a gente brincava, né? Para fazer as letras com a massinha e tal. E ela fez o nome do pai dela, sabe? Nossa, coisa mais linda. Então, assim, esse reconhecimento que a gente tem é maravilhoso. E a gente não precisa, né, ficar, né, com esse pensamento de que eu não vou dar conta, porque as coisas fluem de uma forma igual no início. No início é sempre mais complicado, né? Você ainda está ensinando para a criança e tal, mas depois, gente, eles fluem de um jeito que a gente assusta. Então, assim, é muito gostoso, muito recompensador. Isso mesmo. Depois vou ouvir os relatos da Bruna, da Carol, da Roseli, de todo mundo, sobre os estágios, ou até mesmo, né, se vocês conseguirem uma escola antes um trabalho, né, em escola antes da formatura,
que acontece. E até mesmo depois. Vocês me liguem, me mandam mensagens me contando suas experiências. É muito bom. Então, vamos lá para a nossa última aula atividade. Vamos. Ô, Patrícia, Pode falar? me tira só uma dúvida. A escola para a gente fazer o estágio, a gente escolhe? Sim. Sim. A É gente pode vocês. escolher a escola. Sim. Como que funciona? Deixa eu voltar aqui. É Roseli, não é? Isso. É assim. Vocês, né, procuram uma instituição, né, tem que ser uma instituição credenciada, né, com todos os registros, tudo certinho. Aí vocês perguntam, né, vão até a instituição, perguntam se pode fazer o estágio lá e tal, e pega alguns dados da escola. Aí você vai levar esses dados para o coordenador, para o Antônio, e ele vai encaminhar para o polo para eles fazerem um cadastro. Porque aí eles vão verificar se realmente a escola é certificada, né, tudo certinho. E vocês só podem iniciar o estágio depois que eles liberam, né, esse cadastro. Por quê? Porque vocês têm o seguro escolar, seguro de vida, né? É lógico que não vai acontecer nada, ninguém deseja, mas se caso acontecer alguma coisa com você no horário que você está na escola fazendo estágio, né? Você tem aí esse seguro. Então, nas documentações, né, que vocês têm que enviar, têm que preencher, vocês têm que colocar tudo certinho, os dias, os horários que vocês vão fazer o estágio. Ô, Patrícia, Oi, a carta de apresentação também ou não? tem. Tem tudo certinho. Aí o Antônio que assina a carta de apresentação. Mas, assim, de início é isso. Vocês vão até a instituição, se eles aceitarem, né, vocês, aí vocês pegam os dados, né, e passa para o coordenador para fazer esse cadastro. E, assim, só uma coisa que tem que ficar muito atenta nesse processo do estágio presencial são as datas, porque tudo tem data. Você tem um prazo para poder levar esses dados da escola e fazer esse cadastro. Então, assim, se passar esse prazo, aí acabou. Né? E às vezes demora um pouco, né? Até eles certificarem tudo, demora um pouco. Então, por isso que é sempre bom, assim que inicia o semestre, iniciou o estágio presencial, já é bom correr atrás da escola e olhar isso, para não perder esses prazos, porque tem esse prazo para fazer o cadastro, tem o prazo para entregar o termo de compromisso, né? Entregar os relatórios, tudo tem prazo. Então é isso, tá, Roseli? É vocês que procuram a instituição, tá? E semestre que vem vocês iniciam com a educação infantil, então é bem tranquilo de conseguir. Então vamos lá. O título dessa aula atividade é História, Sociedade e Educação no Brasil 3. Nesta aula atividade buscaremos consolidar o percurso histórico da educação
com a atenção voltada para a educação contemporânea. Você pode e deve recorrer às teleaulas anteriores e outros materiais da disciplina de História da Educação. Para a atividade, você deverá, primeiramente, assistir o vídeo Educação e Sociedade, Breve História da Educação no Brasil. Eles colocaram acesso para vocês. Faça as anotações relevantes de cada período, pois elas serão utilizadas na construção da linha do tempo. Posteriormente, ler o fragmento abaixo do texto, O papel da educação contemporânea, uma reflexão a partir da pedagogia da autonomia de Paulo Freire, de Silva e Kaiser. Então, o texto é um pouquinho extenso, tá? Então, eu não vou ler. É muito interessante, porque eu já li. Eu não vou ler agora, né? Mas eu já fiz a leitura dele. Vamos lá. Após assistir o vídeo e ler o fragmento do texto indicado, elabore a sua linha do tempo, apresentando a concepção de educação ou homem a ser formado em cada contexto histórico. Use a sua criatividade nesta elaboração. Você também pode trazer aspectos importantes de cada momento a ser representado, sendo eles: educação na Antiguidade, Grécia e Roma, educação na Idade Média, educação na modernidade e educação na contemporaneidade. Aí aqui eles deram para vocês alguns exemplos, né? Modelos de linha do tempo. E essa atividade, gente, ótima para estudar para a prova. Vocês viram? Perfeita para estudar para a prova. Verdade. Quem quer começar hoje? Essa linha do tempo. Posso falar, Patrícia? A minha? Pode. E eu não peguei bem porque eles deram a opção, né, de pegar educação moderna, essa opção que eles deram. Aí eu li as anotações que eu fiz da matéria, né? E também o vídeo que ele disponibilizou aí, fiz algumas anotações. Aí a minha linha do tempo eu peguei como base, tipo as criação das leis da educação. Aí eu montei com os anos, entendeu? Entendi. Aí eu vou ler aqui, ó. Aí eu comecei 1932, Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. 1934, que foi a nova Constituição. 1953, surgimento do MEC, que é o Ministério da Educação. 1961, aprovação da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases. Em 1962, foi o Salário Educação e o primeiro PNE, o Plano Nacional de Educação. 1968, foi a reforma universitária. 1971, foi a nova LDB, que eles fizeram notificação, né? 1995, o MEC, que é o Ministério da Educação, ficou responsável apenas pela educação. 1996, nova reforma da LDB de novo e da Fundef, acho que é Fundef, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. 2001, a PNE entra em vigor. Em 2006, a Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. E em 2011, para finalizar a linha do tempo, eu coloquei o novo PNE, que é o Plano Nacional de Educação. Sim. Sim. Não, ficou bom. Ótimo. E vocês observaram, meninas, que a linha do tempo é né, meio parecido com o mapa conceitual? Sim, verdade. Né?
assim, são formas É verdade. diferentes, né? Nossa, era tão Sim. simples que eu não entendi. Meu Deus. Não, é assim mesmo, Bruna. É porque tem muita coisa escrita, né? E acaba que a gente se perde. É. Mas aí depois você faz, igual a gente estava conversando, Uhum. porque é bom, né, para estudar para a prova. Sim. Ô, Carol, só fala para mim de novo quando que o MEC ficou responsável só pela educação? Eu coloquei que foi em 1995. 1995. Beleza. Depois eu vou dar uma pesquisada sobre isso. Porque o MEC ele sempre foi responsável educação, cultura e desportos, né? Que eles falaram. Isso, tava isso Não é? mesmo. Isso. Aí parece que em 1995 ele separou e deixou mais só para apenas pela educação. Sim. Porque agora, né, tem o Ministério da Cultura, né? Eles desmembraram isso aí. E isso foi quando desmembrou mesmo, eu acho. Então, isso aqui é interessante da gente estudar. Sim, que nem essa aqui, que eu não sabia, quando eu fui pesquisar, né? Algumas coisas que eu também pesquisei, que quando foi em 1996, que teve outra reforma da LDB e da Fundef. Eu nem sabia que existia essa Fundef. Eu já sabia da Fundef. Fundef. Fundeb. Aí da Fundef eu não sabia, não. Aí eu até descobri que era o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da valorização do magistério, que a Fundeb é do desenvolvimento da educação básica, né? Sim. Eu não sabia que existia essa Fundef, não, relacionada ao magistério. Aí, ó, que bacana. Não sabia que tinha essa valorização do magistério, né? Fundef. Então, a gente vai aprendendo. Tá dando eco aí, Carol. A internet está horrível hoje, nossa senhora. Dando eco. Mas é interessante. Teve até a polêmica danada com o Fundeb, né? Uns meses aí para trás. Uhum. Mas no fim deu tudo certo. Mas ficou ótimo, Carol. Obrigada. Quem mais quer compartilhar? Patrícia, Oi. eu não fiz essa atividade. Porém, eu Não estava acredito. pesquisando e achei uma atividade que é uma linha do tempo e que é referente ao que a gente está estudando. Se eu puder ler o conteúdo que eu achei, eu vou mostrar para vocês. Mas eu não fiz. Não, Não fiz beleza. porque eu não tive tempo. Eu vou tirar ponto. Ai, por favor, porque merece. Não, sem problema, Nossa, meninas. correria esses dias, a gente está resolvendo os negócios lá da escola, do trabalho, aí é muita coisa também. Não, eu mas não é tive engraçado que eu falei com a Bruna também esses dias que eu tô numa correria danada. tempo. Pois é, então. Parece que algumas semanas, né, são mais atribuladas aí. Sim, domingo eu comecei a ver as aulas e acabou que eu fui deixando a atividade para depois. Quando eu vi, já estava de noite, eu já estava cansada, com dor de cabeça. Sim. Falei, não vou fazer nada, não. Mas aí, o que eu encontrei foi falando dos períodos, né? Sim. Aí fala do período jesuítico, que é de 1549 a 1759. O pombalino, que é de 1760 a 1808. O joanino, que é de 1808 a 1821. O período imperial, que é de 1822 a 1888. Aí vem a Primeira República, aí a Segunda República, Estado Novo, que é de 1937 a 1945. Peraí, que eu me perdi. Nova República, que é de 1946 a 1963. A República de Regime, que é de 1964 e 1985. Eu até acho que isso que vai passar nessa aula hoje, porque nós paramos no período imperial. Então, essa última aula deve falar disso.
Sim, esse aqui foi o que eu encontrei, sabe? Mas eu achei que tem muito a ver com o que a gente está estudando. E o período, abertura política e democrática. Ah, tem o regime militar. Regime militar de 1964 a 1985. Abertura política e democracia de 1986 a 2006. E o atual sistema educacional. E esse slide que está aqui que eu achei é de 1986 a 2006. Mas Sim. aí fala assim, no período jesuítico, a língua enrola. Os jesuítas se dedicaram à pregação da fé católica e ao trabalho educativo. Eles não se limitaram ao ensino das letras, das primeiras letras. Além do curso elementar, eles mantinham os cursos de letras e filosofia, considerados secundários, e o curso de teologia e ciências sagradas, de nível superior, para a formação de sacerdotes. Aí, no período pombalino, veio a reforma pombalina da educação, que substituiu o sistema jesuítico, e o ensino é dirigido pelos vice-reis nomeados por Portugal. É instituído o subsídio literário imposto destinado à manutenção dos ensinos primários e médios. No período joanino, que é 1808, Sim. são fundadas a Escola de Medicina da Bahia, em Salvador, e a do Rio de Janeiro, atual Faculdade Nacional de Medicina da UFRJ, entre 1809 e 1810. Ainda são fundadas a Real Academia Militar do Rio de Janeiro e a Escola de Engenharia do Rio de Janeiro. Então, gradativamente vão aparecendo mais coisas, né? Sim. No período imperial. Em 1824, é outorgada a primeira Constituição Brasileira, o artigo 1709, 179. Desta lei, Magna dizia que a instrução primária e gratuita para todos os cidadãos, né? Instituiu-se o método Lancaster, ou ensino mútuo, onde um aluno treinado ensina um grupo de 10 alunos sobre a rígida vigilância de um inspetor. Em 1826, um decreto instituiu 4 graus de instrução: pedagogias, escolas primárias, liceus, ginásios e academias. Em 1834, do período imperial ainda, o ato adicional à Constituição dispõe que as províncias passariam a ser responsáveis pela administração do ensino primário e secundário. Na Primeira República, a reforma de Benjamin Constant tinha como princípios orientadores a liberdade e laicidade do ensino, como também a gratuidade da escola primária. Estes princípios seguiam a orientação do que estava estipulado na Constituição brasileira. Eu não vou ler tudo, porque ele é muita coisa. Aí eu tô pegando as partes mais importantes, sabe? Na Segunda República, em 1930, foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública, e em 1931, o governo provisório sanciona decretos organizando o ensino secundário e as universidades brasileiras ainda inexistentes. A Constituição de 1934 dispõe que a educação é direito de todos, devendo ser ministrada pela família e pelos poderes públicos. Em 1932, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, a formação do homem para todos os grandes setores da atividade nacional. E este decreto resultou na implantação de um currículo. No Estado Novo, outorgada a Constituição de 1937, refletindo tendências fascistas, sugerindo a preparação de um maior contingente de mão de obra para as novas atividades abertas pelo mercado, enfatizando o ensino pré-vocacional e profissional. Mantém a gratuidade e obrigatoriedade do ensino primário, obrigando o ensino de trabalhos manuais em todas as escolas normais, primárias e secundárias. Clara distinção entre trabalho intelectual para as classes mais favorecidas e o manual, ensino profissional para as classes mais desfavorecidas. Criadas as leis orgânicas do ensino, criados SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, ensino profissionalizante. Na Nova República, que é em 1937, nova Constituição de 1946,
dá competência à União para legislar sobre diretrizes de base da educação nacional. É tomado o preceito de educação. A educação é direito de todos. Regulamentação do ensino primário e normal. Criação do SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Promulgada a Lei 4.024, de 20 de 12 de 1961, prevalecendo as reivindicações da Igreja Católica e dos donos de estabelecimentos particulares de ensino. Criado o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, em 1953, que está aqui. Campanha de alfabetização com o método Paulo Freire, propondo alfabetizar em 40 horas adultos analfabetos. Esse eu não sabia. 40 horas? Aqui está escrito isso. Interessante. Legal. Estranho? Esse também eu não sabia, não. Isso aí é método do Paulo Freire? Tá aqui, campanha de alfabetização com o método Paulo Freire, propondo alfabetizar em 40 horas, mas propondo, para mim, é tipo assim, é uma proposta. Sim. Não necessariamente concreta. É. É o meu, né, o que eu entendi. Sim. Mas tá aqui. Não, é interessante. É isso mesmo. Aí veio o regime militar, grande expansão das universidades, criando-se o vestibular classificatório, acabando com os excedentes, aprovados e sem vagas, criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização, MOBRAL, instituída a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 5.692, de 1971, caracterizada por dar uma formação educacional de cunho profissionalizante. Estranho, aqui está falando assim, ó, fim da disciplina de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Foi em qual ano? Regime militar, 1964. Aconteceu isso mesmo? Olha, não tenho certeza, mas não duvido. Porque... Mas aí depois voltou, tipo isso, né? Sim. Entendi. Porque no regime militar, nossa, era complicado. Então, essas disciplinas, né, igual sociologia, né, que faziam as pessoas pensar um pouco mais, né? Ah, entendi. Aqui, tem uma parte muito interessante aqui também, ó. Caráter antidemocrático do regime levou à prisão e demissão de professores, universidades invadidas, estudantes presos, feridos e mortos. A União Nacional dos Estudantes foi fechada. É porque quem ia contra, né? Sim. Entendi agora o porquê. Porque são, igual você falou, são matérias que levam a um pensamento mais crítico. Sim. Tipo isso? Sim. Entendi. Isso mesmo. E abertura política e democrática. Profissionais de outras áreas, anistiados e de volta ao país, assumem postos na área da educação e passam a desenvolver o saber pedagógico. Sala de aula, didática, relação professor e aluno, dinâmica escolar. Extinção do Conselho Federal de Educação e criação do Conselho Nacional de Educação mais político. Exame Nacional de Cursos, o PROVão. Manutenção do status quo, sem aliar conhecimentos básicos com a vida prática dos estudantes. Segundo o próprio Ministério da Educação, os estudantes não aprendem o que as escolas se propõem a ensinar. Não entendi essa parte. Lê de novo para mim. Segundo o próprio Ministério da Educação, os estudantes não aprendem o que as escolas se propõem a ensinar. Por isso que teve mudança. Será que seria isso? Tipo assim, o que estava vindo antes dessa abertura política democrática? Qual foi o ano? 1986. Eu vou dar uma pesquisada. Eu estudei sobre isso tem pouco tempo. Então, eu até acho que essa vai ser a proposta da aula de hoje. Sim. Porque a gente parou, assim, que eu lembro, foi no período imperial. Tudo bem que eu não terminei de assistir a aula 3, tá, gente? Eu vou terminar ainda, falta um pedacinho, falta 20 minutos para me terminar, mas eu acho que parou no período imperial. E acabou. Parou aqui, na abertura política e democrática. E democracia.
Aí eu dei uma lida e achei que tem muito a ver com o que a gente está estudando. E fala das propostas de educação em cada ano, né? Em cada período. Aí eu quis apresentar ele, tá? Prometo da próxima vez não ficar sem fazer, porque é feio pegar a coisa já pronta. Mas não deu e eu estava estudando, pesquisando, e achei e falei assim, opa, acho que é um bom para a gente discutir. Mas nós temos que usar, né? Sim, O que está também ali disponível, né? com certeza, Patrícia. Gente. Você falou tudo. Não, mas muito bom, Fran. Tem muita coisa. Depois você me manda esse material. Mando. Tá no slide L. Vou ver se eu consigo te mandar o link. Tá. Eu estudei sobre isso tem pouco tempo. Eu vou dar uma olhada aqui nas minhas anotações, depois eu falo com vocês. Aí tem falando, sabe, da educação nos dias atuais. Sim. Tem um histórico da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Uhum. Aí tem alguns artigos dos princípios e fins da educação nacional também. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, o artigo 3º. Aí tem muita coisa, sabe? Tem. Do direito à educação e dever de educar. Tá bem bacana esse slide mesmo. Fala da pré-escola, da educação obrigatória aos 4 anos. Essas coisas, sabe? Compartilha no grupo. Vou mandar ele lá. Compartilha no grupo. Eu estudei, né, tem pouco tempo sobre todas essas etapas. Mas agora são muitas as minhas anotações aqui. E a cabeça também fala assim, né? Na cabeça não fica tudo. Não tem jeito, não. Tem como Sim, não. não. Mas é bem interessante mesmo. Sim, E eu não sei se vocês sabem que o EAD, né, Educação à Distância, começou no Brasil em 1940. Engraçado, eu vi alguma coisa aqui, não nesse slide que eu mostrei, mas em outro aqui falando a história do EAD. Sim, sim, tem. E ela iniciou, né, com movimentos sociais e iniciativas da Igreja Católica, né, para promover aí essa alfabetização dos jovens e adultos. É muito bacana a história do EAD. Verdade. Eu vou dar uma pesquisada depois. Depois vocês dão uma olhadinha. Aqui, ó, eu tô olhando aqui as minhas anotações. Aí eu achei que o que a Carol falou sobre o Fundef. Quer ver? Né, igual a Carol falou, né? O Fundef é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Então, em 2007, o Fundef ele foi substituído pelo Fundeb, MEB e uns outros. Não, mentira, desculpa, só pelo Fundeb, né? Que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação. Então, em 2007, o Fundef virou Fundeb. É legal a gente estudar essas... Acho que tem uma matéria que falou sobre isso. Ou eu acho que tem sim. Eu também tenho alguma coisa anotada sobre isso. É bacana. E assim, de todos, né, esses períodos que você falou, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar no período joanino. Nossa, esse a gente estudou ele, eu estudei ele na aula passada. Eu achei interessante. Eu nunca tinha ouvido falar nesse período. Pois é. Eu também nunca tinha visto, não. Os jesuíticos eu já tinha visto, os outros eu já tinha, mas assim, esse também especial, não. Aqui, nas minhas anotações do caderno tá assim, né? A educação no período joanino é onde que deu a primeira organização do ensino público, com aulas avulsas.
Aí fala que o Estado no controle do processo educativo, redução na educação religiosa, professores contratados via concursos públicos, leigos, fiscalização do trabalho docente e formação de funcionários para cargos públicos. Então, foi um período bem relevante para a educação, né? Sim, sim. Aí fala da chegada da família real, Sim. as atividades de tipografia, imprensa e manufatura, imprensa régia e diversos jornais. Em 1810, Academia Real Militar e Real Biblioteca, Teatro Real de São João, Museu Nacional em 1818, Academia de Arte de 1820. Aí bem tem uma partezinha que fala assim: Brasil estava deixando de ser uma colônia subordinada a uma metrópole, sendo viável a sua independência. Ó, bacana. Aí depois vem falando quando a família real vem no Brasil, o que aconteceu. O material é muito bom. A história, no geral, né, ela é muito gostosa da gente ler. Sim, As sim. datas que a gente não consegue lembrar de jeito nenhum, mas ela é muito gostosa da gente ler. Ô, Fran, qual foi o período que você falou que a educação foi dividida em pedagogia, ginásio e academia? Só um instante que eu vou olhar ele aqui. Tá fácil de achar. Tá. Peraí que eu tô só abrindo. Minha internet tá bancando. Só um instante, por favor. Tá. Carol, Bruna, Roseli, tá aí ainda? Sim. Estão caladinhas. Peraí que eu vou... o período que você falou... desculpa, eu não entendi. Da pedagogia, né? Ginásio e academia. Tá. Foi no período imperial. Imperial. Isso. Em 1826, um decreto instituiu 4 graus de instrução: pedagogias, escolas primárias. Aqui tem, sim, liceus, ginásios e academias. Liceus? É. Interessante, isso também nunca ouvi, não. Aí aqui tem aqui assim, ó, Constituição, no meu caderno, que eu ouvi na aula, Constituição de 1824. Instrução primária e gratuita para todos os cidadãos, apenas no papel. Sim. Em 1827, primeira legislação específica sobre educação nacional, manteve aulas avulsas para meninos e incluiu as meninas. Peraí que a minha letra está difícil. Filiou os salários dos professores e adotou... Ai, essa letra aqui está difícil. Está de médico. O método do ensino mútuo. Em 1834 é promulgado o ato adicional que reformulou a Constituição de 1827, descentralizou a instrução primária e secundária, impulsionou o surgimento de instituições particulares, aulas isoladas foram substituídas pelo estudo seriado. Sim. Aí fala aqui da reforma Couto Ferraz, obrigatoriedade do ensino elementar aos filhos maiores de 7 anos. Aqui fala assim, filho dos brancos e livres. A formação dos professores, atribuições do conselho diretor, seleção de docente, método de ensino, administração das escolas e reforma Leôncio de Carvalho, a obrigatoriedade do ensino de 7 aos 14 anos. Aí o meu período imperial parou aqui. Sim. Mas tem mais coisa. Falta um Não, pedacinho da aula para mim terminar, entendeu? Aham. Mas Não, esse período também é interessante. é porque a gente sempre escuta, né, igual meus pais mesmo. A gente Sim. sempre escuta a gente falando. Você estudou até qual ano? Até o ginásio, né? Aham, isso mesmo. O pessoal de antigamente. E o No engraçado ginásio.
Igual a pedagogia, ela é direcionada para as crianças, né? Igual hoje mesmo, né? Falar, eu faço pedagogia, você quer trabalhar com criança, né? Geralmente é justamente. Mas é porque foi falado, tipo assim, desde antes falava nas escolas primárias. Aí Sim, primária relaciona a criança, né? sim. Mas só que hoje, né, mudou, né, algumas coisas. Pedagogia Muito não é somente, né? voltado para a área da educação. Sim, sim. Né? Porque você consegue fazer o curso de pedagogia e trabalhar não na área da educação, né? Sim, verdade. Tem, né, a empresarial, É hospitalar, muito justo, mudou muita coisa, né? mudou muita coisa. Mas fica impregnado, né, esses Sim, sim. conceitos. Verdade, Realmente. verdade. Eu dei uma Agora, esse que tá escrito aqui assim, liceus, eu não sei o que que é, não. eu pesquisei Nem. aqui agora também. Aham. Eu falo, gente, olha, a tecnologia é boa por isso. Enquanto vocês estão falando, o que eu não sei é que eu pesquisei aqui no celular, agora eu já sei. Então, para isso, a tecnologia é maravilhosa. Os liceus, que está escrito aqui, olha, funcionavam em paralelo com os diversos tipos de escolas técnicas profissionais, que Ah, ministravam ensino técnico secundário. Então, seria aí o era um Senac? paralelo, né? Eles faziam a escola, né, básica, normal, e esse ensino profissional. É o técnico, né? Sim, Profissionalizante. o técnico. Ah, então, seria tipo o Senai e o Senac. Sim, Isso? Entendi. que esses aí, né, Entendi. são bem, bem antigos. Verdade. Eu estudei também a época que eles foram criados. Nossa, é muito bacana. Verdade. Aí eu estava dando uma olhadinha aqui, a pedagogia era até os 11 anos, né, no caso, o ginásio Sim, era dos 12 aos 18, que podemos falar verdade. que hoje é os anos finais do fundamental e o ensino médio, e a academia é a nossa faculdade hoje, né, o nosso ensino superior. Isso mesmo. Bem bacana. É, a história A aqui. linha do tempo, ela é interessante Sim, de se estudar. Você vê muito, uma evolução gigantesca. verdade. Muita evolução. Depois, quando eu tiver oportunidade, eu vou passar para vocês Ô, essa ô, ô, outra linha do tempo do EAD. É muito bacana. ô, Patrícia, aí você estava falando do período joanino, ele foi, acho que foi o período mais curto que teve, porque foi de 1808 a 1821, de acordo com o que está aqui, então foi muito rápido. Foi. Então, às vezes passa despercebido esse tipo assim, né? Tem É, uma parte que eu não li que fala assim: Dom João VI abriu academias militares, escolas de direito e medicina, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico e sua iniciativa mais marcante em termos de mudanças, a imprensa régia, que foi o que eu li que estava aqui no meu texto, uhum. a imprensa régia. Bacana. Foi um período curto, mas bem significativo, né, na educação. Com Foi bem certeza. importante. Não, bacana. Depois coloca lá no grupo esse material, que aí é bom, né, Dá para para. estudar para a prova. Quem mais quer compartilhar? Roseli. Eu Vocês não devem, fiz, Patrícia. vocês devem ficar com ódio de mim quando eu falo o nome, né? Não, de jeito nenhum. Mas sem problema, tá, Roseli? Não tem problema não. Mas aí, Só igual não eu falei tira com as meus meninas. pontos. Oi? Só não tira meus pontos. Vou tirar. Vou tirar porque eu tô muito mal ultimamente. Nossa, meu Mas Deus. não, Patrícia. Brincadeira, meninas. Mas aí depois você faz, Roseli, tá? Porque aí Tá. dá uma ajudadinha aí para estudar para a prova, tá bom?
Tá bom. Beleza. Eu mandei lá no grupo, tá? A linha do tempo que eu encontrei, que eu fiz, tá, gente? Aham, sei. Bom, Que eu fiz, aí eu quis compartilhar com vocês, que ela está muito completa. Você ficou quantos anos para fazer essa linha do tempo? Foram... 1 hora. Porque pesquisar demora, tá? Você achar alguma coisa que encaixe com o conteúdo que você está estudando, demora. Não, é verdade, demora mesmo. Essa que eu achei, sabe? Eu li os outros, mas eu gosto muito desse site, sabe? O Slideware. Acho que é esse mesmo que lê, tá? Porque meu inglês é ótimo. Fluente, não? Nunca vi. Mas, tipo assim, eu gosto muito, tanto para essas coisas, tipo, educação, quanto exemplos de atividades para educação infantil também. Tem uns slides bacanas falando da cognição, desenvolvimento. Aí eu gosto muito de procurar nele. Sim, Sempre tem umas coisas bem legais. não, bacana. Depois eu vou dar uma pesquisada no que eu anotei aqui que a Carol falou. E eu quero saber mais desse período joanino. Eu achei ele bem interessante. Ele é bem mesmo. Meninas, já são 20h22. Nossa, meu relógio tá adiantando, tá atrasado aqui. Já são 8h22. É 8. Foi muito importante o nosso bate-papo de hoje. Também gostei. Acho que fechamos com chave de ouro aí a disciplina de história. Sim. E a outra atividade tem. A outra atividade, a outra matéria também tem, né? Todas as aulas ao vivo tem, né? Tem que, não entendi. Atividade, aluno. Essa Sim. atividade que... Sim. Não, beleza. Sim, todas têm. Mas eu acho que vai acontecer igual aconteceu com essas de história. Eles vão abrir quando chegar mais próximo. Depois eu vou entrar que... aqui e vou dar uma olhada. É bom que aí agora a gente já fica, né, mais esperto. Porque eu realmente achei que nem ia ter, né, na disciplina de história. Igual a gente conversou aquele dia. Na quarta, foi quando você mandou na quarta-feira, eu já tinha visto. Só que, tipo assim, eu nem lembrei de falar, sabe? Aí eu tinha olhado e falei, nossa, semana passada não tinha. Abriu na segunda, que eu abri segunda para fazer uma atividade. Sim. Aí eu falei assim, depois eu vou mandar falando, né? Porque era bom. Aí quarta-feira você mandou avisando que não ia ter, só que eu só vi depois. Aí eu falei, aí eu fui, logo que eu vi, eu te mandei. Sim. Pra você dar uma olhada. Sim. Mas foi bom. Que aí se eu não me engano, teorias e práticas do currículo está da mesma forma, não tem ainda aula atividade. Entendi. Então deve abrir na segunda. Na semana aí a gente fica de olho. Teorias e práticas do currículo. Isso. Aí é o currículo, como é que é? Aquele nacional? Vai estudar PPP também? Eu acredito que sim. Ah, tá. Eu esqueci a palavrinha lá. A outra sigla é currículo. Fugiu. Depois você lembra. Então é isso, meninas. Muito obrigada. BNCC, Patrícia. Obrigada a você, Patrícia. Por nada, queridas. É a BNCC, Patrícia. Ah, sim. BNCC. É a Base Nacional Comum Curricular. Sim, bem provável que seja dentro dessa disciplina. É ótimo. Então, um abraço, minhas fiéis escudeiras. Até mais, até semana que vem. Até mais, Deus quiser. Até semana que vem. Boa noite, gente. Tchau. Deus abençoe a